Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. O texto diz o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando você aceita Jesus como Senhor, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você nasce de novo. Morre o velho, nasce o novo. E nós recebemos dele o poder de ser filhos de Deus. Ele nos dá o poder de Deus ser o nosso Pai. E o texto está dizendo que, como filhos de Deus, nós somos herdeiros. Nós temos uma herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas não basta ser somente herdeiro. É preciso eu conhecer a herança, para poder reclamá-la, para poder tomar posse dela. Algumas pessoas nem sabem qual é a sua herança. Não sabem o que de fato Jesus conquistou na cruz, na sua totalidade. As pessoas sabem o que aconteceu com Jesus na cruz, mas elas não sabem o que aconteceram com elas na cruz. Porque você estava na cruz com Ele. O texto diz. Veja, outros já sabem que tem uma herança. Mas por causa de algum engano, de algum conhecimento mentiroso, acha que não é o tempo. Não é a hora. Preciso esperar para tomar posse. Eu vim aqui te dizer que a herança já está disponível. Quando o testador morre, a herança é liberada. O testador morreu. A herança está disponível para você acessá-la. Tem muitos crentes que é igual a história do cara que foi no supermercado, estava tendo um sorteio de um cruzeiro, uma viagem de cruzeiro. E ele ganhou o cruzeiro. Ele falou, nossa, o cruzeiro chique, aquela coisa toda, não sei nem como que eu vou, porque o cara, ele nunca tinha feito uma viagem dessas. Ele falou, como que eu vou me comportar? Como que eu vou agir ali? Então o que ele fez? No dia da viagem, ele arrumou suas roupas, mas ele levou 2 malas. Uma com as suas roupas e a outra cheias de ovos cozidos. Lotada. Um monte de ovo cozido. E veio o primeiro dia, eram 7 dias de cruzeiro. Primeiro dia, ele estava na cabine com uma pessoa, e a pessoa, e aí? Vai almoçar agora? Está na hora do almoço. Falou, vai lá na frente, daqui a pouco a gente se vê. Eu já estou indo lá. Quando o cara saía da cabine, ele ia lá, abria a mala de ovos cozidos, quebrava o ovinho e para dentro. Ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Esse negócio aqui é chique demais. E ele comia ovo. Gente, eu adoro ovo. Mas uma mala cheia de ovos. Imagine o que acontece lá dentro, hein?
porque uma hora vai ter que sair. E aí dá ruim. Quando foi no final do dia, na janta, o cara, e aí, você não foi no almoço, tal, vamos lá, na janta agora, vamos junto. Não, vai lá na frente. Aí o cara saía novamente, ele ia lá, abria a mala, pegava ovo cozido. E assim foi no primeiro, segundo, sexto dia. Quando foi no último dia, o cara chamou ele de novo, rapaz, você não foi almoçar comigo nem um dia. Vai lá na frente, eu já estou indo. Aí quando ele está quebrando o ovinho, o cara entra na cabine, fala, que tanto de casca de ovo é essa? Ele falou, olha, me desculpe, mas eu tenho que confessar para você. Eu ganhei essa viagem no sorteio. Eu não tenho dinheiro para almoçar, para jantar aqui nesse navio. E aí o cara falou, o quê? Você não sabia que está tudo incluso? Que você tinha direito a tudo? Esses 10 restaurantes que tem aqui, as mais de 15 lanchonetes, você tem direito a tudo, está tudo pago. Tem muitos crentes assim. Eles não sabem o que Jesus pagou na cruz. Estão passando a vida comendo ovo cozido todos os dias. Todos os dias comendo de forma limitada, vivendo de forma limitada, porque não entenderam de fato o que foi conquistado na cruz para a minha vida. Nós temos uma herança do nosso Pai Celestial. E toda herança, ela é comemorada. Eu creio que uma das poucas heranças que não é comemorada, ou é quando o cara deixou só dívida, e a herança de Deus. Porque eu vejo muitos crentes que não estão empolgados com a herança que Cristo nos concedeu através da cruz, através do sacrifício da cruz. Eu sou herdeiro, mas amanhã está deprimido, amanhã está ansioso, amanhã está preocupado, amanhã está correndo de um lado para o outro. Ele não entendeu que a herança pode trazer à existência tudo aquilo que ele necessita de uma forma sobrenatural e poderosa, porque Jesus conquistou tudo na cruz para você. Está disponível coisas que vai além da sua compreensão. Nós somos herdeiros, então temos que comemorar, porque o que Cristo conquistou na cruz vai além do que eu preciso, vai além da minha necessidade, vai além do que aquilo que eu espero, é muito mais. Olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que está preparado para você, a herança que está disponível para você. Tudo aquilo que está registrado na Bíblia, bênçãos, promessas, tudo aquilo é seu direito e é sua herança. Gálatas 3, verso 29, olha o que diz. Gálatas 3, verso 29. Você quer saber qual é a sua herança? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse texto está dizendo que tudo que Deus prometeu para Abraão é seu por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo te fez descendente de Abraão para que você receba a promessa conforme foi dito. Abraão era um cara muito bem sucedido. Era um cara que viveu milagres, era um cara que teve a sua velhice retardada, a juventude prolongada, um homem de quase 100 anos, teve filho
de forma natural. Não tinha inseminação naquela época. Deus preservou. A esposa dele, já com a idade avançada, chegava em reinos onde ele chegava, ele falava, minha irmã, porque ela era linda, ela era conservada, ela era perfeita. Juventude, saúde, vigor, força, longevidade, qualidade de vida, prosperidade, felicidade. Deus veio através de Cristo te trazer vida com abundância. E uma vida endividada não é vida abundante. E uma vida onde você não tem saúde não é vida abundante. Você precisa reivindicar a sua herança. Você precisa tomar posse da sua herança. Não viva à margem daquilo que Cristo conquistou para você na cruz. A sua atitude em relação à herança é muito importante. Não a despreze, não faça de conta que ela não exista. Porque a sua atitude vai determinar se você vai receber ou não receber a herança. Gênesis 25, verso 29 diz. Gênesis 25, verso 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú teve uma atitude indiferente à herança. Ele teve uma atitude, um descaso em relação à sua primogenitura. Ele era o filho primogênito, ele tinha o direito, ele era legítimo. Mas há necessidade momentânea. A necessidade, os desejos. O diabo sempre vai aparecer na sua vida, te oferecendo um prato de lentilhas para satisfazer a sua vontade momentânea. Mas em troca, ele quer a sua herança. Mas em troca, ele quer aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes as pessoas, por um momento de prazer, joga fora um futuro, joga fora um chamado, joga fora um propósito. Um momento, um instante, é o diabo chegando com um pratinho e fala, e aí, me vende o seu chamado, me vende o seu propósito, me vende o seu desígnio, eu vou te satisfazer agora, você está com muito desejo, você está com muita vontade, está aqui o pratinho, mas me dá aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente negociando a herança, tem muita gente entregando o futuro que Deus sonhou para a vida dele, nesse tempo e nessa geração. Esaú vende sua primogenitura a Jacó por um prato de comida. Olha que coisa mais bizarra. Uma fome momentânea, um desejo que iria passar. E ele entrega um futuro.
Esaú não considerou importante o seu direito, a primogenitura, a sua herança. Esaú tinha uma herança que era de direito, mas ele não herdou. Ei, o fato de você ter uma herança em Cristo não significa que você vai herdar. Se você ficar negociando, se você ficar ouvindo propostas, herança, você precisa de um advogado. Herança, você tem que entrar na justiça. Herança, você tem que ter uma postura, uma atitude. Você tem que provocar para que a justiça te dê aquilo que é de seu direito. Mas tem muito crente sentado. Mas tem uma herança imensurável, disponível para ele. Mas ele precisa acionar, ele precisa querer, ele precisa buscar, ele precisa ter uma atitude positiva em relação à herança. Eu não vou abrir mão daquilo que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Aí vem um diagnóstico e a pessoa, ela é abatida com aquele diagnóstico. E vem muita gente falando, não, mas isso é difícil, isso não tem cura, isso não tem jeito. E ela simplesmente abre mão da herança. Ei, se você vive um diagnóstico hoje, esse diagnóstico não é eterno, ele é passageiro, ele é temporal, ele é natural, mas a promessa de Deus é eterna, ela prevalece, e se você não arredar o pé, você vai ver esse diagnóstico sendo alterado. A questão da nossa herança não é se Deus a comprou para nós, mas se nós estamos a possuindo. Deus tem nos dado sabedoria para herdar a nossa herança. Ele te trouxe essa aqui porque Ele quer te alertar. Se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus está te alertando sobre heranças que você não está tomando posse. Coisas que você precisa se levantar e reivindicar. Coisas que estão te fazendo sofrer. Coisas que estão te fazendo ficar ansioso. Coisas que te falta hoje, mas já está disponível em Cristo. Já foi liberado através do sacrifício, do plano de redenção. E é assim que Deus vai liberando a herança. À medida que a palavra é transmitida, à medida que nós acessamos a verdade nos liberta, a verdade nos dá acesso, a verdade nos mostra que é possível. A verdade sobre nossa herança transforma a nossa vida por completo. Uma senhora um dia me procurou na fila de oração, e ela estava na fila de transplante para o coração. Ela tinha que transplantar. E eu gosto sempre de perguntar da mesma forma que Jesus perguntava. Porque eu não quero orar de acordo com a minha fé. Eu quero saber qual é a fé da pessoa para eu orar em acordo com a fé dela. Eu quero concordar com ela. Eu quero ligar com ela. Eu quero unir a minha fé à fé dela. E eu perguntei, o que você quer que Jesus faça? Ela poderia falar, eu quero que ele faça a fila andar e eu seja transplantada logo. Tem gente que já me pediu isso e não há problema nisso. Se essa é a fé, a gente ora. A gente vai unir. Eu não vou violentar ninguém com a minha fé. Eu quero saber qual o milagre que você quer que aconteça na sua vida. Porque era assim que Jesus fazia. Ele buscava saber o que a pessoa queria e da forma que a pessoa falava, acontecia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sai de casa e fala, hoje eu saio de casa, Jesus vai estar passando, eu vou tocar na roupa dele e eu vou ser curada. Do jeito que ela disse, em casa aconteceu.
Exatamente. E essa mulher disse o seguinte: eu não quero fazer o transplante. Eu queria que Jesus me desse um novo coração, sem passar por essa cirurgia. Eu falei, então nós vamos orar nesse propósito. Meses depois, e o pastor Paulo Mota conhece essa história. Meses depois ela nos procura aqui. E ela fala, a fila andou, me pediram alguns exames, e os exames que vieram, fizeram eu sair da fila. Porque meu coração estava novo. E ela falou, eu já sentia que tinha algo diferente, porque eu não me cansava mais. Antes eu fazia qualquer esforço, eu estava ofegante. Eu não estava mais ofegante. E o exame comprovou que Jesus me deu um coração novo. Fé corajosa e simples nos faz possuir a nossa herança. No livro de Números, há registro de pessoas zelosas em possuir a herança. As filhas de Zelofeade, filho de Efé, ele só teve filhas. Zelofeade, ele morreu na peregrinação, 40 anos no deserto. E ele ficou conhecido como aquele que só tinha filhas mulheres. Não teve nenhum filho homem. E o livro de Números é um livro de registro. Ele registra o número populacional das tribos de Israel. E o objetivo era saber se as tribos aumentavam ou diminuíam. Quantas pessoas tinha em cada tribo. Por quê? Porque a terra seria distribuída de acordo com o número de pessoas de cada tribo. A herança é distribuída de acordo com o número de pessoas de cada tribo. A quantidade de terra dependia do tamanho da tribo. Tribo grande, muitas terras. Tribo pequena, poucas terras. Era assim que era repartido. Êxodo 26, 52 vai dizer: disse ainda o Senhor a Moisés, a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. Um clã maior de uma herança maior, e um clã menor, uma herança menor. Você entendeu por que a gente tem que evangelizar? Para a comunidade das nações entupir de gente? Herança maior. Muita gente, muita bênção. Muita gente, muita herança. Muita gente, mais coisas que Deus está entregando. Está me entendendo? Os problemas do mundo só podem ser resolvidos de dentro para fora. Quando o coração do homem é transformado, quando a mente é renovada, quando ele enxerga quem ele é, quando ele sabe quais são os seus direitos, quando ele sabe quem é o seu Deus, de quem ele é filho, qual o nome que ele carrega. Isso tudo muda. E as filhas de Zelofeade não abrem mão da herança. Que mulheres são essas? Números 27, verso 1. Olha só. Olha só que poderoso. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efé, neto de Gileade, bisneto de Maqui. Um monte de nome bom para você colocar nos seus filhos aí. Ó. Trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar. Dos líderes de toda a comunidade disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai, olha o que elas dizem, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade
entre os parentes do nosso pai. Mas a questão aqui, elas queriam herdar a terra que pertencia ao seu pai, que Deus deu ao seu pai. Elas estavam tomando uma posição, só que elas estavam desafiando a lei, elas estavam desafiando a regra. Filhas mulheres não herdavam. Só que elas falaram: eu não aceito essa regra, eu não aceito essa lei, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que Deus prometeu para o meu pai, que Ele deu para o meu pai, eu sou filha dele e eu quero isso na minha vida. Elas não saíram da sua posição, elas reivindicaram. Entenda uma coisa, a coisa pode estar fora de lógica, pode ser contra a lei, pode ser algo totalmente impossível. Mas se o Espírito Santo falou no seu coração, é uma promessa, é uma herança, busque o cumprimento da promessa, busque a herança, porque Deus vai te conceder. Elas desafiaram o status quo, que as filhas não podiam herdar. Mas elas tinham uma fé ousada, ao mesmo tempo simples. E a fé possui, a fé herda. Por isso que Deus diz que sem fé ninguém pode agradá-lo, porque sem fé você não toma posse da herança. Você não pode agradar a Deus quando você não recebe aquilo que Ele te deu. Você agrada a Deus quando você toma posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Todas as bênçãos que Deus deseja que você peça, já foram pagas na cruz do Calvário. A dívida foi quitada. Não existe essa coisa de pedir a Deus demais. Se criou um negócio, aí você não pode pedir não, você só vem a Deus querendo a mão dEle e o coração dEle. Deus não é homem. Para de comparar Deus com você. Deus ama quando você pede, porque quando você pede, você o exalta, porque você diz: você é a resposta para o meu problema, você é a solução para o que eu preciso, para a minha demanda. Quer exaltar o nome de Jesus? Coloca Ele como a fonte de todas as suas necessidades. E para com essa conversa fiada que não deve pedir. Eu peço todo dia, 24 horas por dia. Porque eu quero que os homens e o mundo espiritual enxerguem que Jesus é a fonte daquilo que eu preciso. Jesus chega nos discípulos e fala: há tanto tempo estou com vocês e vocês nada têm pedido, peça para que a sua alegria seja completa. Você nunca vai ver Jesus falando: você pede demais, hein? Você é exagerado, você é pidão. Mas você vê Ele reclamando porque não pede. Peça, reivindique. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele não veio para ser alimentado, Ele veio para alimentar. Marta queria preparar algo para Jesus, dar algo para Ele comer, dar algo para Ele beber, enquanto Maria estava falando: Senhor, me dá de comer, me dá de beber. E Jesus, Ele disse: Maria escolheu a melhor parte. Ela entendeu que eu vim servir e não ser servido. Ele veio matar a sua fome e a sua sede. Ele veio suprir as suas necessidades. A mulher do fluxo de sangue que eu já citei aqui, ela usou o poder de cura de Jesus. Veja, foi ela que decidiu, foi ela que foi lá, foi ela que teve atitude. E Jesus só, alguém me tocou, e olha para ela, não para repreendê-la, mas para colocar ela como um exemplo.
Se Jesus não fosse a favor de dar e de suprir, ele falava: mulher, é o seguinte, tem ordem aqui. Tem tanta gente mais necessitada aqui na sua frente, você vem aqui querendo tirar o meu poder, querendo ser curada na frente. Não, ele faz: filha, a sua fé, peça, busque, reivindique. Moisés apresentou a reivindicação das filhas de Zelofeade a Deus, e Deus imediatamente respondeu favorável a elas. Olha a lei sendo mudada aqui. Deus amou o pedido dessas mulheres. Números 27, verso 5. Assim Moisés apresentou o caso deles ao Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é legítima. Você deve dar a elas uma concessão de terras junto com os parentes de seu pai. Atribui a eles a propriedade que teria sido dada a seu pai, e dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não tiver filho, dê a sua herança às suas filhas. Elas fizeram a lei ser mudada, porque elas não desistiram. Mudou a lei. Agora a mulher herda a partir das filhas de Zelofeade. A mulher passou a herdar. Essa nova lei agora incluía as mulheres. Entenda, a lei não era a favor delas, mas elas não desistiram. Do que você tem desistido porque a lei está contra, porque a lógica está contra, porque as circunstâncias estão contra, porque a coisa está difícil, porque parece impossível? Do que você tem desistido? A fé traz as respostas de Deus para o que é impossível no natural. Agora imagine se as filhas de Zelofeade não tivessem pedido sua herança. As futuras gerações não teriam direito à herança, as mulheres. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A herança que você não reivindica, gerações futuras não vão ser beneficiadas, porque você não tomou posse daquilo que era seu. Gerações futuras serão comprometidas, porque você não reivindicou aquilo que era seu por direito. Todas as mulheres de Israel começaram a ser beneficiadas. Um simples ato de fé faz a diferença para gerações futuras. Isso afetou diretamente o direito de Jesus ao trono de Davi. Pela linhagem de seus pais terrenos. A Bíblia registra que Jesus seria rei dos judeus pela linhagem de Davi. Só que a linhagem do rei Davi foi corrompida pela maldade. Roboão, filho do rei Salomão, não tinha sabedoria do seu pai, oprimiu o povo, cometeu equívocos, cometeu erro. Isso resultou na divisão de Israel em duas nações: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Os reis de Israel geralmente eram ímpios e os de Judá tementes a Deus. E foi profetizado que Jesus viria da tribo de Judá. Só que o último rei de Judá, Jeconias, era mau, e Deus pronunciou uma maldição sobre ele. Leia comigo, Jeremias 22, verso 9. 22, 29. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará Judá. Depois disso, a Babilônia conquistou e os levou cativo. E nenhum descendente do rei Jeconias herdou o trono.
incluindo José, o pai terreno de Jesus. Por causa da maldição sobre o rei Jeconias, Jesus não teria o direito ao trono por meio de seu pai José. E você vê o nome de Jeconias na genealogia de Jesus em Mateus. Como Jesus teve o direito ao trono para cumprir a profecia? Ele conquistou por intermédio de Maria. Exatamente por causa da lei que as filhas podiam herdar de seus pais. Eu não sei se você está me entendendo. Maria veio de outro filho de Davi, e ela podia herdar. E porque a lei tinha sido modificada, e com isso ela poderia passar o direito ao trono para Jesus. Por causa das filhas de Zelofeade, Maria tinha direito ao trono. E a maldição não impediu Jesus de se tornar rei legítimo. Você está me entendendo que gerações futuras dependem de você, que você tome posse da sua herança, que você tome posse daquilo que Jesus conquistou na cruz de fato. Não é só sobre você, é sobre seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você pode mudar a história, você pode mudar a descendência. Não importa se ninguém na sua casa prosperou. Se você tomar posse da sua herança em Cristo, você vai ser o primeiro da sua família. E a partir de você, todos serão prósperos, frutíferos, fecundos, poderosos. Começa com você. Não olhe para ninguém da sua família, não cobre que ninguém faça, faça você. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, porque você tem aberto mão de heranças. Você não tomou posse de tudo que está disponível para você. Ele quer que você acesse. Ele quer que você receba, Ele quer que você tome dEle, Ele quer que você receba dEle, Ele quer que você tenha Ele como a fonte de todas as coisas que você precisa na sua vida. Ele quer ser exaltado através do seu crescimento, Ele quer ser exaltado através da sua saúde, Ele quer ser exaltado através da sua longevidade, Ele quer ser exaltado através da sua família, Ele quer ser exaltado através dos seus filhos, Ele quer ser exaltado através da sua empresa, Ele quer ser exaltado através da alegria que você carrega, da paz que você carrega, da pessoa que você se tornou quando nasceu de novo em Cristo. Exalte o nome de Jesus tomando posse da herança. Exalte o nome dEle, se tornando aquilo que o Pai sonhou para você, quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Mude as realidades da sua descendência, dos seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Se você se tornar quem você nasceu para ser, que o Pai projetou para esse tempo e para essa geração, não é só você que será beneficiado, não é só sua descendência, toda essa geração será abençoada por aquilo que você é em Cristo Jesus.